Desde pequeno, te ensinaram que falta de ação é sinônimo de preguiça, quando, na verdade, o que está acontecendo é algo muito mais profundo. Você está sendo controlado por forças invisíveis que drenam sua energia e sabotam sua produtividade pessoal sem que perceba. E o pior, elas fazem você se culpar por algo que não é culpa sua. Talvez você já tenha sentido isso. Acordar cheio de vontade de mudar, mas perder o foco logo nas primeiras horas. Ou planejar uma rotina produtiva e acabar preso no celular por 5 minutinhos que viram uma eternidade. A sensação é de impotência, como se algo dentro de você apertasse o freio toda vez que tenta acelerar. E é exatamente isso que acontece. Só que o nome disso não é preguiça. É falta de autocontrole diante de um sistema que te manipula emocionalmente todos os dias. E a parte mais irônica? O próprio sistema te convenceu de que o problema é você. Ele te sobrecarrega de estímulos, te rouba a concentração, te deixa exausto e depois aponta o dedo dizendo que você é indisciplinado. Mas e se eu te dissesse que é possível virar o jogo? Que existe uma forma de recuperar sua energia, dominar sua gestão de tempo e transformar o caos em clareza com técnicas de produtividade simples, porém poderosas. O que você vai descobrir aqui não é mais um discurso motivacional vazio, e sim um mergulho profundo nas engrenagens da mente humana. Você vai entender o que realmente está por trás da falta de ação, como quebrar o ciclo de autossabotagem e o passo a passo prático para construir uma fortaleza interior capaz de blindar sua motivação contra qualquer distração. Mas, antes de tudo, é preciso encarar a verdade, e ela pode ser desconfortável. A preguiça nunca foi o inimigo. O verdadeiro inimigo é aquilo que te faz acreditar que você não tem escolha. Muita gente acredita que não consegue ser produtiva porque é preguiçosa. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não sofre de preguiça, e sim de falta de clareza, motivação e autocontrole. Quando a mente não enxerga um propósito forte por trás de uma ação, ela simplesmente paralisa. É como tentar dirigir sem saber o destino. O carro até liga, mas você não sente vontade de sair do lugar. Essa falta de direção gera culpa, e a culpa alimenta um ciclo de autossabotagem disfarçado de cansaço. Na prática, o que chamamos de preguiça é apenas um bloqueio emocional mascarado. O corpo não quer descansar. Ele quer fugir daquilo que o cérebro associa à dor, incerteza ou medo. E isso pode estar em qualquer área: estudar para um concurso, cuidar da saúde, mudar de emprego. Sem uma boa gestão de tempo e sem técnicas de produtividade que tornem o processo leve, a mente vai preferir o prazer imediato de um scroll no celular ao esforço de construir o futuro. E o pior, depois ainda vem o arrependimento. O que falta, na maioria das vezes, não é energia física, é energia mental. É um tipo de esgotamento invisível, gerado pela ausência de rotina produtiva e foco. Uma pessoa pode dormir bem, comer bem e mesmo assim acordar sem vontade de nada, simplesmente porque não sabe no que deve concentrar a atenção. Sem concentração e propósito, o cérebro fica vagando em tarefas aleatórias, gastando combustível com o que não importa. Isso mina a produtividade pessoal e faz parecer que o problema está em você, quando na verdade está no sistema que te controla. Há um exemplo simples. Pense em alguém que acorda determinado a ser mais produtivo. Ele abre o celular para ver só uma coisa rápida e quando percebe, perdeu 1 hora. A culpa aparece. A mente entra em modo defesa e pronto. O dia acabou antes mesmo de começar. Essa pessoa não é preguiçosa.
está sendo controlada por gatilhos invisíveis que sequestram sua atenção e enfraquecem o autocontrole. É como se existisse um inimigo silencioso dentro da própria mente, operando nos bastidores enquanto ela acha que está no comando. E é justamente nesse ponto que mora o perigo, porque quanto mais você acredita ser preguiçoso, mais reforça essa identidade. E uma identidade reforçada vira destino. Mas e se o problema nunca tivesse sido a preguiça, e sim algo muito mais profundo, que manipula suas decisões sem você perceber? Esses gatilhos são como fios invisíveis, puxando a mente para longe daquilo que realmente importa. Eles agem de forma sutil, sem fazer barulho, mas com uma eficiência assustadora. São notificações, comparações, preocupações e até pensamentos automáticos que drenam energia e afetam a produtividade pessoal. Cada vez que você cai em um desses estímulos, uma pequena parte do seu autocontrole é roubada, e o pior é que você nem percebe. A sensação é de estar ocupado o tempo todo, mas sem avançar de verdade. Esses gatilhos são especialistas em disfarçar procrastinação de descanso merecido. Um vídeo curto aqui, uma conversa rápida ali, e quando se vê, a gestão de tempo já foi para o espaço. É como se o cérebro buscasse constantemente micro-recompensas para fugir do desconforto. E, nesse processo, ele perde o hábito da concentração profunda. Isso explica por que, mesmo com tanto conteúdo sobre técnicas de produtividade, poucos conseguem aplicá-las de forma consistente. Estão emocionalmente viciados em distração. A mente humana é um terreno fértil para esses sabotadores, especialmente quando não há uma rotina produtiva estruturada. O simples ato de checar o celular ao acordar já define o tom do dia. É como abrir as portas da sua atenção e deixar qualquer estímulo entrar. Por isso, quem domina o próprio foco, domina o tempo. Uma dica prática é usar o método dos primeiros 60 minutos. Dedicar a primeira hora do dia a si mesmo, sem redes, sem ruído, apenas com atividades que alimentem o desenvolvimento pessoal. Leitura, exercício físico ou escrita reflexiva. E aqui entra um ponto curioso. Quanto mais a pessoa tenta resistir aos gatilhos sem entender de onde vem, mais fraca ela se torna diante deles. É como lutar contra o vento com as mãos. O segredo não está em eliminar todos os estímulos, mas em criar consciência e rituais de autocontrole. Um bom exemplo é praticar a técnica Pomodoro Reverso. Começar com 10 minutos de foco e, a cada ciclo, aumentar o tempo. Isso treina o cérebro como se fosse um músculo. Aos poucos, ele aprende a resistir ao impulso de dispersar. Mas o mais interessante é perceber que esses gatilhos não apenas te distraem. Eles te mantêm preso em um ciclo que parece impossível de quebrar. Um ciclo que dá a sensação de estar sempre tentando melhorar, mas sem nunca sair do lugar. E é exatamente sobre isso que precisamos falar a seguir. A autossabotagem é traiçoeira porque se disfarça de autoproteção. A mente, tentando evitar a dor do fracasso, cria desculpas perfeitas para não agir. Não é o momento certo, vou começar segunda, preciso estar mais preparado. Soa familiar, não é? A verdade é que esse mecanismo psicológico é uma forma de fuga disfarçada de prudência. Enquanto parece que você está se preservando, na verdade, está desperdiçando energia vital, comprometendo sua produtividade pessoal e enfraquecendo o próprio autocontrole. Esse ciclo começa pequeno, quase imperceptível. Um adiamento aqui, uma distração ali. Só que, com o tempo, isso se transforma em um padrão invisível. A mente se acostuma com o conforto de não agir e cria uma espécie de zona de segurança improdutiva. Você sente culpa por não fazer, tenta compensar com mais esforço no dia seguinte, falha de novo e se sente pior. É um looping emocional que corrói o desenvolvimento pessoal
e sabota qualquer tentativa de mudança. A grande armadilha é que o cérebro interpreta a repetição como verdade. Então, quanto mais você repete o padrão da autossabotagem, mais ele acredita que é assim mesmo. Esse é o motivo de muitas pessoas não conseguirem sustentar uma rotina produtiva, porque, na prática, estão presas em crenças limitantes que sabotam a ação antes mesmo que ela comece. Um bom exercício para quebrar isso é o da autoanálise honesta. Anotar por uma semana os momentos em que você se desviou de algo importante e identificar o gatilho que gerou a fuga. Outro ponto essencial é entender que a autossabotagem não é um problema de caráter, e sim de estratégia mental. Para enfrentá-la, é preciso aplicar técnicas de produtividade que ensinem o cérebro a associar o progresso ao prazer e não à dor. Uma forma prática é o sistema de recompensas conscientes. A cada tarefa importante concluída, dê a si mesmo algo prazeroso, mas com limite de tempo. Um café, uma caminhada, um episódio de série. Isso reprograma sua mente para valorizar o esforço em vez da fuga. Mas a autossabotagem só começa a perder força quando você decide assumir o controle de forma intencional. E essa decisão não vem de fora, vem de dentro, de um ponto silencioso, onde nasce o poder de agir com clareza e propósito. E é justamente nesse ponto que entra o método que transforma essa consciência em ação real. Recuperar o controle da própria mente não é um ato mágico, é um processo. E como todo processo, exige método. Esse método é composto por 4 etapas simples, mas profundas: consciência, planejamento, execução e revisão. A primeira, consciência, é o ponto de virada. É quando você começa a perceber os padrões automáticos que regem seu comportamento e decide observar sem julgamento. Essa prática eleva o nível de autocontrole e devolve à mente o poder de escolha, essencial para qualquer tipo de desenvolvimento pessoal. A segunda etapa, planejamento, é o momento de alinhar o que você quer com o que realmente é possível. A maioria das pessoas erra porque tenta fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada bem. Aqui entra a gestão de tempo inteligente. Separar o que é urgente do que é importante. Definir prioridades e transformar sonhos em ações concretas. Ferramentas simples como o método Eisenhower Matrix ou Notion podem ajudar a criar uma rotina produtiva realista e sustentável. A terceira etapa é a execução, onde a teoria encontra a prática. E aqui está o ponto crítico. Sem ação, não há transformação. É nessa fase que entram as técnicas de produtividade que ajudam a manter o foco e a concentração mesmo nos dias difíceis. Por exemplo, usar o método 2 minutos. Se leva menos de 2 minutos, faça agora. Ou dividir tarefas grandes em blocos menores. Esses pequenos ajustes reduzem a resistência mental e tornam o progresso mais tangível. A quarta e última etapa é a revisão. É o momento de olhar para o que foi feito e ajustar o que for necessário. Muitos falham porque ignoram esse passo, mas é aqui que mora o verdadeiro crescimento. A revisão permite entender o que funciona e o que precisa mudar, alimentando um ciclo contínuo de produtividade pessoal e aprimoramento. É como um atleta que revê o treino para melhorar o desempenho. Só que aqui, o campo de jogo é a sua própria mente. Quando essas 4 etapas se tornam hábito, o caos começa a dar lugar à clareza. Você deixa de ser refém das distrações e passa a dirigir sua vida com intenção. Mas há algo ainda mais profundo que surge quando essa disciplina se consolida. Um estado interno de força e serenidade que transforma completamente a forma como você encara o mundo. Chega um momento em que a pessoa percebe que a verdadeira batalha nunca foi contra o tempo, o cansaço ou as circunstâncias. Sempre foi uma guerra interna. E é justamente ali,
no silêncio da mente, que ela começa a erguer sua fortaleza interior. Essa fortaleza não é feita de muros impenetráveis, mas de hábitos consistentes, autocontrole e clareza de propósito. Cada decisão alinhada com o que realmente importa é um tijolo que fortalece sua estrutura mental, tornando-a menos vulnerável aos ruídos externos e mais conectada à própria essência. Construir essa fortaleza é um ato de coragem, porque exige encarar o espelho e reconhecer os próprios sabotadores, aqueles que vivem disfarçados de falta de motivação ou falta de tempo. Mas quem aprende gestão de tempo entende que o tempo, na verdade, nunca foi o problema. O problema foi o desperdício de energia com o que não gera valor. Quando você direciona foco e concentração para o que te faz evoluir, algo muda. O caos diminui. A mente clareia. A vida começa a andar no ritmo certo. E aqui entra o segredo de uma rotina produtiva. Ela não serve para te aprisionar, mas para te libertar. Rotina não é sobre rigidez, é sobre equilíbrio. É o alicerce que sustenta a sua liberdade mental e emocional. Uma pessoa que domina suas manhãs, por exemplo, domina seus dias. Criar rituais simples, como anotar 3 prioridades diárias, meditar 5 minutos ou caminhar antes de olhar o celular, são ações pequenas, mas com um impacto gigantesco na produtividade pessoal e no desenvolvimento pessoal. Essa fortaleza interior também é sustentada pela autocompaixão. Muita gente tenta ser produtiva com base na cobrança, mas o verdadeiro poder vem do respeito por si mesmo. Aprender a descansar quando necessário, se perdoar pelos erros e continuar em frente é um ato de maturidade. Afinal, ninguém constrói uma vida sólida se vive se punindo por cada tropeço. O equilíbrio entre disciplina e leveza é o que mantém a estrutura firme. E quem entende isso, começa a agir com mais sabedoria do que com impulso. E quando essa consciência desperta, algo mágico acontece. Você deixa de lutar contra si mesmo e passa a lutar por si mesmo. É o ponto onde o medo dá espaço à clareza e a dúvida se transforma em propósito. E nesse exato instante nasce o verdadeiro poder. O poder de agir com lucidez, consistência e paz. Mas antes de chegar lá, é preciso entender o que te fez acreditar que era preguiçoso esse tempo todo. Agora que você entende o que realmente está por trás da preguiça, a pergunta é: o que vai fazer com isso? Vai continuar deixando esses gatilhos invisíveis controlarem suas ações ou vai começar hoje a retomar o próprio poder? A resposta não está em um curso, em um aplicativo ou em uma fórmula mágica. Ela está na sua capacidade de aplicar autocontrole, direcionar a concentração e fazer da gestão de tempo sua aliada, não sua inimiga. Pense bem. Quantos planos incríveis você já teve que nunca saíram do papel? Quantas vezes desistiu de algo importante porque acreditou que não era para você? E se, dessa vez, fosse diferente? E se você começasse a agir com consciência, estruturando uma rotina produtiva feita para a sua realidade, não para a realidade dos outros? As maiores transformações não nascem de grandes passos, mas de pequenas decisões sustentadas com técnicas de produtividade e consistência diária. O segredo do verdadeiro desenvolvimento pessoal é simples. Não é fazer mais, é fazer melhor. É agir com propósito e não por impulso. É trocar a cobrança pela disciplina e o desespero pela estratégia. E quando isso acontece, o impossível começa a parecer só uma questão de tempo. Então, se esse conteúdo te fez enxergar algo novo, se tocou em um ponto que você sempre sentiu, mas nunca soube explicar, é sinal de que está pronto para sair do modo automático. Deixe aqui nos comentários o que mais te impede de agir e qual parte da sua vida você quer retomar o controle. Eu leio cada um deles. E antes de sair,
Faz o seguinte: se inscreve no canal, ativa as notificações e continua comigo nessa jornada. Porque daqui para frente, cada vídeo vai te ensinar a dominar sua mente, seu tempo e, acima de tudo, o seu destino.